Vamos iniciar a nossa aula. Essa é a terceira aula, né? A segunda? Não, terceira. Não, terceira. Terceira aula da leitura guiada do livro Conflito e Paz, uma Resposta, de Bert Hellinger. Nós vamos iniciar o livro físico na página 33 e o livro online, ele está na página 28. Ok. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui no livro físico, vocês podem ir acompanhando aí, tá? Movimentos da alma. Aqui a gente ainda está na parte dos vínculos de destino, e ele já começa a falar sobre os movimentos da alma. Então, vejam bem. Movimentos da alma. E aqui ele vai falar sobre o que nós já tínhamos lido anteriormente, tá? Participante é alguém que faz a pergunta. Porque se nós voltarmos lá atrás, ele fez um movimento aqui, né? O último movimento foi o sacrifício de crianças, de um curso para doentes de câncer em Salzburgo, na Áustria, em 2000. E agora ele vai trazer os movimentos da alma. Então, o participante, quem estava presente, podia fazer perguntas abertas. Depois que aconteciam os movimentos, as pessoas faziam perguntas e ele ia esclarecendo aquelas questões que vinham surgindo das perguntas. Aí aqui o livro transcreve dessa maneira, tá? Participante. Existem outros métodos, além da constelação familiar, para revelar injustiças ocultas. O participante pergunta. E Bert responde. Devemos ver a constelação familiar apenas como um dos meios para chegar a coisas ocultas. Quando aprendemos a seguir os movimentos da alma, há outras possibilidades. Quando o oculto e os movimentos liberadores da alma se tornam visíveis, como aconteceu aqui, essa experiência e essa imagem não nos abandonam mais. Ao depararmos com algo semelhante em outras situações, sabemos quais são os passos que levam à reconciliação e ao respeito. Com isso, se acrescenta algo ao que presenciamos aqui. E o movimento para a reconciliação segue adiante. Há pouco tempo estive em Israel. As constelações que fiz lá tiveram uma força especial. No fim, apareceram os mesmos movimentos que vivenciamos aqui, visando a reconciliação. Entretanto, também ficou claro que não podemos tomar em nossas mãos esses movimentos liberadores como se fôssemos chamados a buscar essas soluções para outros. Elas decorrem espontaneamente dos movimentos da alma. As observações que eu tenho para fazer aqui nesse pequeno espaço são grandes. Primeiro, Bert alerta que a constelação não é o único movimento que se faz para se chegar a uma coisa oculta, tá? Então, ele nunca falou, Bert nunca falou que a constelação era um único método que revela informações ocultas. Quem disser isso está mentindo. Bert nunca falou. E aqui está a prova disso, que está escrito no livro. Ele mesmo diz que a constelação familiar é apenas um dos meios para se chegar a coisas ocultas, tá? A segunda distinção que eu quero apontar aqui é entre as constelações como método terapêutico. Tá? Ele diz, existem outros métodos. Então, nós temos outros métodos, mas no nível terapêutico.
porque Bert não considerava as constelações terapia. Ok? Mas isso não é o que está prevalecendo hoje. Então, veja bem, nós, como vai falar aqui embaixo, ele também apresenta um outro método que ele vai chamar de terapia política, que é um outro tipo de método. Ok? Oi. Pode falar, Evelyn. Ariete, não tem, no início, ele não tratava a constelação como terapia? Não. No início, assim, não, Não. em nenhum momento ele tratou como terapia? Não, ele tratava como vivência, sempre tratou como vivência. Ele era terapeuta. Ele formava os grupos para observar as questões de doença nas pessoas. E ali ele fazia esse movimento de vivência em grupo. Uhum. Era uma vivência, como é Obrigada. hoje, uma vivência em grupo, tá? Ele Tá. não falava, não considerava ainda, porque veja bem, gente, esse livro, ele é um livro lá de 2000, que conta as histórias lá do ano de 2000, né? De 99, 2000 para cá. Então, Bert ele foi crescendo e evoluindo ao longo do tempo em relação às constelações. Porque, como ele mesmo diz, a constelação ela é algo vivo, né? E ela vai acontecendo e se modificando ao longo do tempo. E ele falava: eu não quero escrever livro nenhum, porque eu não quero colocar as constelações dentro de uma caixa e dizer que é assim. Tanto que aqui nessa outra parte, ele mais ou menos ele diz isso. Entretanto, na parte final, também ficou claro que não podemos tomar em nossas mãos esses movimentos liberadores como se fôssemos chamados a buscar essas soluções para os outros. O que isso quer dizer, gente? A constelação é única para cada um. O tema se apresenta de forma única para cada um. E a solução vem para cada um. Então, a gente não pode tomar aquela solução como verdadeira para todo mundo. Então, quando a gente vê um bebê, uma pessoa deitada no chão, não necessariamente é um bebê abortado. Não necessariamente é um bebê morto. Não necessariamente, porque pode ser uma pessoa morta. Então, Bert não gostava dessas coisas encaixadas, né? Porque é assim. Não. A constelação ela é uma coisa aberta. Então, para mim, ela vai se apresentar com o tema mãe de uma maneira, porque vai ser muito daquele momento, porque a constelação é no aqui e no agora. Então, ele diz aqui claramente para a gente não tomar esses movimentos nas mãos como movimento para todo mundo. Isso não é para todo mundo. A constelação não é para todo mundo. Então, veja bem, ele diz aqui que essas soluções, né, nós não devemos buscar essas soluções para os outros, porque elas decorrem espontaneamente dos movimentos da alma. Então, ele trabalhava isso como movimentos da alma, do sistema familiar, tá? Ok? Mais alguma pergunta aí? Então, vamos seguir. Terapia e política. Participante. Outro participante aqui faz outra pergunta. O senhor disse que não se pode, sem mais, transferir as luzes resultantes deste trabalho para a política, e que seria ruim se tentássemos fazer isso por esse meio. Pode esclarecer isso um pouco melhor? Hellinger. Como terapeuta, não devo colocar-me no nível da política. Veja bem, ele é terapeuta.
não devo colocar-me no nível da política, pois aí atuam outras forças. Está claro para mim que a política é chamada a agir de sua própria maneira, buscando a reconciliação. Porém, os políticos têm uma vocação diferente e não temos o direito de misturar o terapêutico e o político. O que aconteceu aqui foi um procedimento terapêutico para a família de Reinhardt. Querer transformar isso no movimento político seria antes subtrair do que somar. Os movimentos da alma não precisam disso. Então, veja bem, ele está, respondendo a sua pergunta, ele estava num grupo terapêutico, ele trabalhava pessoas com doenças nesse grupo terapêutico, que aqui esse exemplo que ele está falando aqui é da criança com câncer, tá? Então, ele trabalhava as famílias. Além do sistêmico, além da terapia, ele fazia as vivências. Então, aqui ele separava as coisas, tá? É como se fosse uma ferramenta que, dentro da terapia, ele utilizava. Aí, seguindo, querer transformar isso num movimento político seria antes subtrair do que somar, ou seja, diminuir, né, o trabalho. Os movimentos da alma não precisam disso. Eles são suficientemente fortes e atuam no tempo devido. Depois de algum tempo, pode haver também uma mudança de consciência num campo mais amplo. Veja bem, ele está falando o tempo todo de constelação aqui. E está falando, depois de um tempo, a constelação, ela pode provocar, né, uma mudança de consciência. É isso que ele está dizendo aqui. Os movimentos da alma não precisam disso, da política, né? São suficientemente fortes e atuam no tempo devido. Depois de algum tempo, pode haver também uma mudança de consciência num campo mais amplo. Devemos também ter em conta que essa dinâmica atua em muitos contextos diferentes. Entre as vítimas do Holocausto e os perpetradores nazistas, ela geralmente é mais impactante, embora também aqui tenha sido bem forte. Essa problemática também deve ser observada em outros países e exige soluções semelhantes. Por exemplo, no Chile, presenciamos coisas semelhantes entre as vítimas do regime político e os perpetradores. Em Buenos Aires, com as mães de desaparecidos. Na Espanha, entre as vítimas da Guerra Civil. A constelação com as vítimas da Guerra Civil na Espanha foi documentada num vídeo que mostra como os mortos de ambos os lados se movem espontaneamente para um encontro mútuo, até que, finalmente reconciliados, jazem juntos em paz. Então, aqui ele está falando que lá, nesse movimento da Espanha, foi gravado esse trabalho. Ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Que isso restringe, né? A terapia e política, ela restringe, ela não é algo que é amplo, ao contrário das constelações, ela restringe, a constelação ela amplia, subtrai, ao invés de acrescentar, ela tira força, né? Não amplia, e a constelação está num nível que ele chamava nível espiritual. Ok? Outro tema, soldados sobreviventes. Existe ainda outra dinâmica, aqui ele vai falar a terceira dinâmica, que precisa ser considerada nesse contexto. Ela afeta os soldados que voltaram da guerra. Muitos deles sentem um profundo anseio de juntar-se aos seus companheiros mortos e aos seus inimigos mortos. Isso também se manifesta de modo tocante nas constelações. Cito um exemplo.
Em Washington, fiz a constelação de um homem cujo pai frequentou, desde criança, uma escola militar. Na Segunda Guerra Mundial, ele comandou, como oficial, uma unidade que conquistou a ilha japonesa de Iwo Jima. Esse combate custou muitas vidas. Na constelação estava um representante do pai morto. Aí introduzi um representante de 5 companheiros dele que tinham tombado na campanha. O filho, que fazia a constelação, sentiu uma atração fortíssima pelos companheiros mortos do pai. Não era possível detê-lo. Ele se sentia atraído por uma força irresistível. Numa última tentativa, coloquei diante dele o representante do seu próprio filho para segurá-lo. Mas ele disse ao filho: "Você não pode me segurar. Eu quero ficar com eles. Não me importo com você." Isso era verdade. A atração que sentia era muito forte. Então eu lhe disse: "Agora, encare seu filho." Apenas nesse momento, quando ele olhou nos olhos do filho, o encanto se quebrou. O desejo de associar-se aos companheiros mortos pertencia naturalmente ao pai desse homem. Mas então apareceu no filho o movimento de fazer isso pelo pai. Por conseguinte, o movimento em direção às vítimas parecia ser observado em muitos contextos. Não podemos restringi-lo às vítimas e aos perpetradores do Holocausto. Esses movimentos acontecem em muitos contextos e temos de dirigi-los de modo semelhante em favor dos envolvidos, no sentido de sua reconciliação. Com isso, servimos a paz. Quando nos expomos interiormente a esses movimentos, sentimos uma profunda paz. Quando consideramos apenas o número das vítimas mortas, milhões de mortos, os destinos individuais nos escapam. Mas quando imaginamos como eles jazem individualmente, isso tem uma outra qualidade. Então, aqui ele diz que quando a gente olha, né, para o Holocausto, por exemplo, de uma maneira como um todo, sem identificar as vítimas, isso nos escapa, essa individualização. Mas quando nós imaginamos como eles ficam, né, de forma individualmente, nós nos tornamos mais sensíveis à situação. E isso tem uma outra qualidade dentro da constelação. Alguém levantou a mão? Ok. Então, veja bem, Bert traz um outro exemplo aqui dos soldados sobreviventes, e agora a gente tem visto muitas mortes. Nós estamos com 2 guerras em andamento, os Estados Unidos entrou agora em conflito também com o Irã. Nós não sabemos onde isso vai dar, mas a gente conhece as guerras, de ouvir falar, e agora nós estamos vivendo elas também. Mas quando nós ouvimos falar de crianças mortas aqui e ali, nós nos compadecemos. Mas veja bem, o caso dessa menina que morreu agora, é na individualidade que a gente se comove mais, é na individualidade que a gente sente mais. E é um pouco disso que o Bert está falando aqui. Outro título, afinal, todos são vítimas. Ele diz: existe mais uma coisa a considerar em tudo isso. Não existem perpetradores no sentido de serem maus. Nesses destinos, manifestam-se movimentos, por trás dos quais está uma força que toma a seu serviço tanto os perpetradores quanto as vítimas. No fim, todos são vítimas.
Isso também lança uma luz diferente sobre nossas concepções religiosas. Aqui, nesta constelação de Reinhard, no momento em que todos se deitaram juntos, já não havia perpetradores ou vítimas, só havia vítimas. Compreendem isso, gente? Quando nós estamos no movimento de guerra, existem aqueles que vão voluntariamente, mas existem aqueles que são chamados, que vão porque são obrigados a ir em nome do país, que vão porque precisam ir fazer a defesa da sua família, da sua casa, da sua nação. Então, veja bem, na verdade, todos são convocados a uma ação. E quando você está na trincheira, e a gente não conhece isso, porque não vivemos isso, quando você está na trincheira, é você ou o outro. E você está ali numa questão de sobrevivência. Então, quem mata e quem morre está na mesma situação de vítima. Todos são vítimas, se você olhar o sistema. Todos são vítimas se você olhar que não tiveram escolha. Foram tomados pelo sistema político, pelo sistema do país, pelo que está acontecendo. Foram tomados. Então, quando você coloca uma constelação, eles vão se arrastando, deitam no chão e vão se arrastando e ficam todos juntos. E ali não há distinção entre vítimas e perpetradores. Ok, Kelly? Pode falar. No caso dos Estados Unidos, que é um país que está envolvido em todas as guerras, que é o maior interessado que as guerras existam porque ele lucra com isso. Exato. Esse emaranhado da constelação em torno desse país e de todos que nascem ali, como é que fica essa confusão toda? Porque na minha cabeça é a má consciência, né? Cada presidente que entra é uma fome e uma sede de guerra por petróleo, ou seja, lá por que for. E todos que estão nesse país, né, que nascem ali, também estão nesse emaranhado, né? Em pendência com aqueles que estão morrendo em outros países por conta dessa guerra, né? Dessa troca de poder, né? Exatamente isso, Kelly. Eles são chamados, né? É como se existe uma força, tá? Que coloca isso tudo em movimento, porque, veja bem, quando há uma guerra e há uma destruição, todos os países que entraram em guerra, depois eles cresceram, depois eles adquiriram outros territórios, eles se juntaram ou se separaram, há uma cisão, há uma junção, ocorre tudo ao mesmo tempo, e não fica nada como era. Então, há um movimento ali de expansão, de crescimento, e isso não é só dentro da estrutura física, não. Isso também acontece nos corpos das pessoas, isso acontece no espírito das pessoas, isso acontece dentro de uma religiosidade. Então, ninguém sai de uma guerra inocente, nem mesmo as crianças. Ninguém sai de uma guerra como entrou. Ninguém. Mas todos estão ali, segundo o entendimento de Bert, que esteve na trincheira e sabe do que está falando, ele não fala do que ouviu, ele fala do que viu e viveu, ele foi prisioneiro de guerra, ele foi tomado quando criança, ainda, jovem, né, para a guerra, foi obrigado a ir para a guerra, como todos, né, os meninos eram chamados para a guerra, obrigados, né, independente da idade. Ele sabe do que ele está falando, e ele diz, no fim, todos são vítimas. E ele diz aqui, não existem perpetradores no sentido de serem maus. São perpetradores? São. Quem matou é perpetrador, quem morreu é perpetrador. Está todo mundo ali
fazendo o que tem que ser feito, é isso. Então, eles são maus? Não, eles só estão fazendo o que tem que ser feito e buscando a própria sobrevivência. Na trincheira, você só busca a própria sobrevivência. Então, ele diz, não existem perpetradores no sentido de serem maus. São só seres humanos tentando sobreviver. Nesse destino, manifestam-se movimentos por trás dos quais está uma força que toma a seu serviço tanto os perpetradores quanto as vítimas. Então, na constelação, eles se reconciliam. Porque ali não há mais guerra, não há mais nada. O que precisa é a reconciliação. E ali ocorre essa reconciliação quando você coloca vítima e perpetrador. Ainda que seja de guerra, de violência, eles acabam... Eu vi isso várias e várias e várias vezes em constelação. Por quê, gente? Para simplesmente haver a reconciliação. Ok? Mais alguém? Então, vamos dar sequência. Exemplos. Tchecos e alemães. De um curso em Praga, em 2004. Hellinger, para o grupo. Vaclav me pediu que trabalhasse com ele. Mas não vou dizer do que se trata. Bert falando. E também não sei do que se trata. Vamos aprender agora a trazer algo à luz apenas por meio da constelação. Então, veja bem, ele está dizendo aqui que ele foi chamado por essa pessoa para o grupo de Vaclav, que pediu para trabalhasse com ele, mas ele não sabe o tema dessa pessoa. E ele diz que não sabe do que se trata e não vai perguntar. Ele vai colocar a constelação. Aí ele fala, vou fazer uma fila de antepassados. Isto é, vou colocar agora vários homens em sequência, cada um deles representando uma geração. Observando os representantes, poderemos concluir em que geração aconteceu o fato decisivo. Eu não sei, vocês vão lembrar, quando eu coloco as mães, uma atrás da outra, nós fizemos isso no sábado, coloco a filha, a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, ele aqui colocou vários homens em sequência, cada um deles representando uma geração. É exatamente isso que a gente faz. Observando os representantes, podemos concluir em que geração aconteceu o fato decisivo. Nós já fizemos uma constelação ali, em que o fato decisivo estava na terceira geração. E era de abuso. Não sei se vocês vão lembrar. Hellinger escolhe 6 homens como representantes. Veja bem, ele foi até a 6ª geração. 6 homens como representantes e os coloca em fila. O primeiro representa o pai e a sua geração. O segundo, o avô e sua geração. O terceiro, o bisavô e sua geração. E assim por diante. Hellinger para esses representantes. Concentre-se e percebam o que acontecerá com vocês. O avô segura o pai, que começou a vacilar. O trisavô dá um passo para trás. O bisavô se vira para a direita e empurra com os braços os que estão a seus lados. O pai desaba no chão. O avô se abaixa com ele, amparando-o pelas costas. Hellinger escolhe 3 representantes de pessoas mortas, fazendo-os deitarem-se de costas diante do bisavô. Todos os outros representantes, com exceção do pai, contemplam os mortos. O bisavô dá um passo na direção dos mortos. Move os braços com uma expressão de desamparo. Vira-se para ambos os lados e esconde o rosto entre as mãos.
Após algum tempo, deixa cair os braços e faz movimentos desajeitados. Então, dá 2 passos para trás, volta a aproximar-se dos mortos, toca um deles e se afasta outra vez. Entre mentes, o avô sentou-se. Ele ampara seu filho pelas costas. Arrasta-se com ele pelo chão até alcançar o bisavô, em quem se apoia pelas costas. O bisavô se inclina para ele e pousa as mãos em seus ombros. A seguir, leva uma das mãos à própria cabeça e se levanta de novo. O pai olha para o chão enquanto o avô o segura pelas costas. Em seguida, o bisavô se ajoelha e se curva profundamente diante dos mortos. Algum tempo depois, ele se endireita, fica de cócoras e toca com a mão esquerda as costas do avô. O trisavô se aproxima do bisavô e acaricia suas costas. O bisavô levanta-se e aproxima-se dele. Ambos se abraçam, olhando para os mortos. Hellinger para Vaclav. Agora entre e olhe para os mortos. Vaclav se posta diante dos mortos e olha para eles. Seu pai levanta a cabeça e olha para ele. O bisavô e o trisavô desfazem seu abraço. Postam-se lado a lado, de mãos dadas, e continuam olhando para os mortos. Hellinger pede ao pai e ao avô que se levantem e olhem para os mortos. Ao trisavô, ele pede que se afaste. Depois de algum tempo, Hellinger pede que todos os demais se afastem dos mortos, exceto o bisavô. O bisavô cerra os punhos. Hellinger para o grupo. Reparem nos punhos dele. O bisavô se aproxima dos mortos e torna a cerrar os punhos. Faz um movimento desajeitado com a mão, toca o pé de um dos mortos, ergue-se e faz de novo movimentos desajeitados. Então, cobre o rosto com as mãos e chora. Aproxima-se novamente dos mortos, toca cada um deles, volta a mover-se desajeitadamente e olha em torno de si. Então, se afasta dos mortos. A Ellen caiu, gente? Oi, Ellen, se caiu? Eu acho que ela caiu. De novo? Deixa eu ver aqui. Não sei o que houve, porque ela não mandou nem mensagem, não. Ela não está aqui realmente. Bom, vou esperar ela pedir para entrar. Vamos dar sequência aqui. Hellinger para o bisavô. Não, não, não. Torna a virá-lo para os mortos. Hellinger, diga a eles: eu assassinei vocês. O bisavô: eu assassinei vocês. O pai se agita e o avô precisa segurá-lo. Ariete, apareceu alguma solicitação de entrada aí? Ela está falando que está tentando entrar, não está conseguindo. Não, não apareceu, não. Não apareceu não, Ellen. Tenta desconectar a sua máquina e entra de novo. É. Ela vai reiniciar lá, qualquer coisa eu te falo. Tá.
Entrou, Ele entrou. conseguiu. Entrou? Entrou. Entrou. Consegui. É porque Ah, caiu aqui, tá? tá. Engraçado que você... Ah, agora apareceu aqui para mim. Tá ótimo. Então, vamos dar sequência. Hellinger para o bisavô. Não, não, não. Torna a virá-lo para os mortos. Hellinger, diga a eles, eu assassinei vocês. O bisavô, eu assassinei vocês. O pai se agita, o avô precisa segurá-lo, o pai coloca o filho em sua frente e o segura pelas costas. O avô se posta atrás do pai e o enlaça, juntamente com o filho. Depois de algum tempo, o bisavô solta um profundo suspiro. Continua movendo-se sem jeito. De vez em quando, olha para longe e volta a olhar para os mortos. Algum tempo depois, olha para a direita e à esquerda, na direção dos outros representantes. Então, se ajoelha diante dos mortos, segura-os como se quisesse ressuscitá-los e deita-se, finalmente, entre eles. Os 3 últimos antepassados se enlaçam pelas costas e olham para o chão. Depois de um certo tempo, Hellinger faz com que Vaclav, seu pai e seu avô se virem e olhem para os mortos, entre os quais se encontra seu bisavô. O pai faz uma profunda reverência. Vaclav também se inclina profundamente. Em seguida, ele se ergue e solta um profundo suspiro. Enquanto isso, enxuga o rosto com a mão. Depois de algum tempo, Hellinger escolhe um outro representante e coloca-o diante de todos. Hellinger para o representante. Você é o poderoso destino. Para os outros representantes. Olhem todos para ele. Todos se viram para o destino e o encaram. Hellinger, depois de uma pausa, e agora olhem para além do destino e digam intimamente, sim. Depois de algum tempo, para os mortos e o bisavô no chão. Agora abram os olhos. Vaclav, seu pai e seu avô se dão as mãos. Hellinger, após um momento, para Vaclav, ajoelhe-se diante do destino, curve-se profundamente e se proste diante dele. Para o representante do destino, continue olhando para longe, olhe para além de todos eles. Depois de algum tempo, para os representantes, obrigado a todos, ficamos aqui. Para Vaclav, quando este se senta de novo a seu lado, como se sente agora? Vaclav, algo se desprendeu de mim. Hellinger para o grupo. O que mostrei aqui é a dinâmica básica por trás da esquizofrenia. Vaclav me falou de um irmão e do que ocorreu em sua família. Isso me revelou a presença de uma dinâmica esquizofrênica. A esquizofrenia não é uma doença pessoal, ela revela uma desordem no sistema. Minha experiência me ensinou que nas famílias onde se manifesta a esquizofrenia, ocorreu um assassinato. Muitas vezes numa geração bem anterior. A fila dos antepassados permite descobrir em que geração isso aconteceu. Para Vaclav, vocês sabem bem quem são os mortos? Aí Vaclav, não. Hellinger, são alemães. Vaclav sacode incredulamente a cabeça, mas depois concorda. Hellinger para Vaclav. Esses mortos não foram apenas vítimas. Pudemos ver isso pelos movimentos de suas mãos. Foram também perpetradores. O que se representou aqui foi uma guerra. Vaclav reflete longamente, assente, respira profundamente e tenta dizer algo. Hellinger, não precisa dizer nada. Vamos, que você está emocionado. Desculpa, vemos que você está emocionado. Para o grupo, os movimentos dos representantes foram incrivelmente precisos. O pai, por exemplo, recusava absolutamente olhar para os mortos.
O avô puxou para perto para que ele olhasse, mas não funcionou. O assassino, digo isso sempre entre aspas, porque aqui isso tem uma outra dimensão, empurrou o seu destino para outras pessoas. Ele não olhava diretamente para os mortos, porque os outros tomaram isso para si, inclusive de gerações anteriores. Por isso, afastei todos, até que ele se defrontou sozinho com os mortos. O movimento básico do assassino é o de se aproximar das vítimas. Podemos ver isso aqui. Somente quando ele se deitou com os mortos, houve paz. Mas não podemos considerar o que aconteceu aqui simplesmente da perspectiva de perpetradores e vítimas, de assassinato e sacrifício. Isso pertenceu ao contexto maior de um destino a que todos estavam entregues. Qual de todos eles é o maior assassino? Para Vaclav, não precisa responder. Não creio que você saiba. Nenhum assassino age independentemente de Deus. Para o grupo, nesse nível, cessa a distinção entre o bem e o mal. Em última análise, todos estão entregues. Só nos resta, no final, a veneração de algo desconhecido. Para Vaclav, posso deixar assim? Vaclav, sim. Obrigado. Hellinger, vou fazer ainda um pequeno exercício com você. Hellinger coloca frente a frente o assassino e Vaclav. Alguém quer falar? Não? Pede a Vaclav que se incline profundamente. Vaclav se ajoelha e faz uma profunda reverência. O assassino se ajoelha diante dele, passa a mão em suas costas e pousa a cabeça em seu peito. Depois de algum tempo, ambos se levantam, sorriem e se abraçam afetuosamente. Hellinger, quando eles se soltam, ok, está bem. Ambos dão um passo para trás e fazem uma leve inclinação. Hellinger, está bem. Isso foi tudo. Para o grupo, aqui se manifesta mais uma coisa que põe por terra todo o nosso pensamento habitual. Para o grupo, a verdadeira força de cura vem do perpetrador. E mais uma pergunta: onde é que o divino é mais forte? Depois de uma pausa, não preciso dizê-lo. Para Vaclav está bem. Tudo de bom para você. Bons e maus. Vai ser o próximo tema. Eu quero só voltar aqui. Quando Bert aqui, logo no exemplo de tchecos e alemães, que aí a gente viu que teve uma guerra entre tchecos e alemães, que o bisavô foi um dos perpetradores, foi um assassino, mas estavam todos na guerra. Então, é o que Bert diz, na guerra não há bons e nem maus. Aqui nessa parte em que Vaclav, na página 36 do livro físico, Vaclav se posta diante dos mortos e olha para eles. Esse olhar nos olhos pode ser que ocorra uma quebra desse encantamento. Que encantamento é esse? Alguém sabe dizer? O amor cego. Aqui está o amor cego. Quando é o amor de filho para pai, que se coloca no lugar do pai. É o amor cego. Quando ele diz que eles se olham nos olhos, aí sim pode quebrar esse encantamento do amor cego. Essa é uma observação muito importante nesse texto que Bert traz. Outra coisa muito importante nesse texto é quando ele faz depois o movimento de reconhecimento e honra ao que aconteceu aqui no final. Ele fala, aqui se manifesta uma coisa que põe por terra todo o nosso pensamento habitual.
A verdadeira força de cura vem do perpetrador. Então, veja bem, excluir o perpetrador não ajuda em nada. Isso é muito importante para que a gente possa ter uma compreensão sobre todo tipo de violência que a gente vem acompanhando, que a gente vem vivendo, que a gente vem vendo. Então, excluir o abusador, o perpetrador, isso não ajuda em nada. Então, nós devemos incluir e olhar a questão com firmeza. E, através daquilo, ver o que pode ser feito, principalmente dentro de uma constelação. Alguma pergunta? Ok, vamos lá. Bons e maus. Aqui, como ele vem falando dessa dualidade, ele vai falar um pouquinho mais sobre ser bom ou ser mal, isso tudo dentro da perspectiva da constelação, tá? Um participante. Tem uma pergunta sobre o desfecho da última constelação. Em seu trabalho, o bom e o mal foram suprimidos? Ele pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: não existem criminosos de guerra? Ou trata-se apenas de pessoas enredadas? Enredada é o termo que a gente diz quando a gente é tomado, tá? Por algo, para fazer algo, né? Helling, a distinção entre bom e o mal só existe na consciência pessoal alerta. Somente nela. Essa distinção significa apenas que é bom o que tem direito de pertencer ao grupo. Aqui, Kelly, a gente está falando da boa e da má consciência novamente, tá? Que ele traz aqui a boa e a má consciência. Somente nela. Essa distinção significa apenas que é bom o que tem direito de pertencer ao grupo e mal o que não tem esse direito. Essa distinção da consciência, onde os chamados bons se permite excluir e condenar os maus, foi também assumida pelas grandes religiões. Não obstante, ela é apenas a conclusão de uma experiência da consciência pessoal e nada afirma sobre a realidade maior. Mas que longo desvio resultou dessa distinção entre o bom e o mal, e quantas fogueiras precisaram arder até chegarmos a entender que essa distinção só é válida dentro de estreitos limites. Entretanto, não se deve desculpar um perpetrador, um assassino. Isso é muito claro. Um enredamento não livra o indivíduo das consequências de sua culpa. Quando você encara simultaneamente o ato e as suas consequências, você também pode compadecer-se do perpetrador. Certa vez, fazendo constelação numa prisão de Londres, trabalhei com um assassino. Coloquei apenas 2 representantes, um para ele e o outro para a vítima. Não interferi. Tudo transcorreu espontaneamente a partir dos movimentos da alma dos representantes. O representante da vítima estava cheio de raiva e mantinha os punhos cerrados. O assassino foi tomado por uma dor incrível, a ponto de desabar no chão. Então a vítima se aproximou dele e ambos se abraçaram. Em seguida, a vítima se levantou e se afastou. No final, perguntei ao verdadeiro assassino o que pensava a respeito. Ele respondeu: foi isso que eu sempre senti. Quando representamos numa constelação, sem preconceito, sem um secreto desejo de vingança, uma relação entre assassinos e suas vítimas, manifesta-se frequentemente entre eles um amor incrível. No final, ambos se sentem nas mãos de um poder maior. Numa constelação com perpetradores e vítimas em Berna, todos mortos, disse um dos perpetradores: senti-me como se eu fosse um dedo de uma mão poderosa.
Essas experiências exigem uma mudança de mentalidade no que toca a vítimas e perpetradores. Somente então a reconciliação será possível. O maior obstáculo para a reconciliação entre bons e maus são os justos. São eles que têm os sentimentos mais agressivos. Conseguem compreender essa parte final, a profundidade disso? Quando Bert diz sobre a representação, quando você se coloca a serviço numa constelação e que você se coloca como representante, é importante, não só aqui ele fala que você vai representar assassinos e as vítimas, mas também em qualquer momento que você se coloque sem julgamento e sem querer ajudar. A gente não pode, quando se colocar como representante, querer ajudar. Ah, eu vou abraçar e vai ficar tudo bem. Não pode. Assim você não está a serviço. Você tem que sentir o movimento do corpo e fazer. Por isso que o tempo todo eu falo qual é o sentimento, qual é o movimento do corpo. Faz o seu movimento, mas não é um movimento que é seu. Então, esse movimento tem que vir, como diz aqui Bert, sem preconceitos, ou seja, sem julgamento, sem um desejo secreto de vingança, sem um desejo secreto de ajudar também, a gente pode acrescentar aqui, principalmente entre assassinos e suas vítimas. Você não pode tomar partido de ninguém, sem intenção. Por isso que o representante age sem intenção. E deixa só o movimento acontecer. Porque a gente pode cair nessa dinâmica de querer ajudar ou de fazer pré-julgamentos, que a vítima tem que ser vingada, que o representante ele não entra nessa dinâmica, ele não pode entrar, porque é um momento de reconciliação entre vítima e perpetrador. Isso a gente está falando também, a gente já viu constelações de abuso, é vítima e perpetrador. Tem mães que são muito violentas também e se tornam perpetradoras com seus filhos. Então, nesse momento que da constelação, é sem julgamento. Você tem que se colocar ali a serviço sem julgamento. Isso é muito importante. E aí, ele traz essa observação aqui. Aqui nesse livro de Bert, é quando nós passamos a observar que Bert ainda atuava como terapeuta, tá? De alguns anos para cá, antes do falecimento dele, já não atuava mais nesse sentido. Ele atuava nas constelações, ele atuava aqui ele atuava ainda como um método terapêutico, mas depois disso não mais, tá? Hoje não é mais assim. Ele acredita que essa parte terapêutica é uma parte muito pequena. A parte maior é a parte da constelação, realmente. É o movimento que a constelação faz, e não a parte terapêutica. Ok? Então, vamos seguir aqui. Para o participante, respondi a sua pergunta. Ele fala, né? Respondi a sua pergunta, e aí o participante diz sim. E aí ele segue. Exemplo, o menino agitado. Então, agora eu vou ler mais uma vivência, tá, de constelação. O menino agitado. E aí ele coloca aqui, o avô do menino, né, pertencia à Polícia Especial Nazista, a ASS. Aí ele fala, aqui, esse exemplo é de um curso em Karlsruhe, alguma coisa assim, na Alemanha, em 2004. A pedagoga, na verdade, a pedagoga, que é a professora do menino, né, provavelmente, traz uma questão, traz
uma vivência que ela tem com o menino e ela traz para Bert ver aquela questão. Ela diz: eu cuido de um menino de 11 anos. Ele é hiperativo. Tem síndrome de deficiência de atenção e toma Ritalina desde os 4 anos de idade. Hellinger: não quero saber muita coisa do menino. O problema jamais está na criança. Eu olho noutra direção. O que se passa com os pais da criança? A pedagoga: seu pai sofre de esclerose múltipla. O avô esteve na SS e ainda está vivo. Hellinger escolhe um representante para o pai e deixa que ele se posicione. O representante permanece absolutamente imóvel. A pessoa que está representando, o pai do menino, não se move. Hellinger para o grupo. Ela disse que o menino é hiperativo. Ao mesmo tempo, estamos vendo que o seu pai é totalmente imóvel. Não é estranho? Para a pedagoga, o que quer dizer isso? Pode significar que o menino se mexe pelo pai. Faz sentido para você? A pedagoga faz. Hellinger, o que aconteceria se o pai se movesse? Vi que você tem uma ideia, mas não se atreve a dizê-la. A pedagoga, talvez ele tivesse um colapso. Hellinger, talvez ele tenha medo de se tornar um assassino. Sua imobilidade é uma defesa contra impulsos assassinos. Ok, já temos uma ideia da origem da agitação do menino. Depois de um momento, Hellinger escolhe um representante para o avô e coloca-o de frente para o pai. O avô olha para o alto, seu filho vira a cabeça para o lado. Hellinger, o pai do menino não olha para o seu próprio pai. É preciso para ele. É o que pensa. Para onde olha o avô do menino? Ou, mais exatamente, o que está evitando olhar? Para a pedagoga, se ele pertenceu à SS, sabemos mais ou menos o que ele não quer olhar. A pedagoga, o avô esteve numa prisão na Rússia e conseguiu fugir. Então, foi para a Áustria. Hellinger, isso nos desvia, ou seja, apenas desvia daquilo que tem que ser. Informações em excesso distraem. Por isso, gente, a gente pergunta tão pouco a vocês, tá? Hellinger escolhe 4 representantes para possíveis vítimas do avô e faz com que se deitem de costas no chão. O pai do menino desvia o olhar ainda mais para o lado. O avô continua a olhar para cima. Hellinger, o pai do menino, também evita olhar para as vítimas. Se algum dos dois se mover, a situação fica séria. Agora vou introduzir o menino. Hellinger escolhe um representante para o menino hiperativo e coloca em cena. O pai volta a olhar para ele. O menino se move muito quieto. Hellinger para o grupo. Agora o menino ficou quieto. Hellinger para o grupo. Para o menino, depois de algum tempo, Hellinger para o menino depois de algum tempo. Diga ao seu avô, querido vovô, e olhe para ele enquanto disser isso. O menino se vira e quer fugir. Hellinger o detém e o traz de volta. Hellinger, volta aqui e diga a ele, querido vovô, o menino, querido vovô. Ele começa a ofegar. O menino respira com dificuldade, então diz, bem baixinho, eu te amo. Hellinger, eu te amo. Menino, eu te amo. Ele mexe no pescoço com a mão direita. Hellinger, diga como eu te amo. O menino, eu te amo. Eu te amo. Hellinger, isso mesmo. Agora aproxime-se dele. O menino caminha bem devagar e hesitante até o seu avô. Ele pega o avô pelo braço, vira-se e olha para as vítimas no chão. O avô o enlaça com o braço, evitando olhar para as vítimas. O pai do menino se vira para as vítimas e as contempla.
Hellinger, agora seu pai já pode olhar para as vítimas. Para o pai, depois de algum tempo, siga o seu movimento. O pai do menino se deita junto das vítimas. Hellinger, precisamente, o movimento é esse mesmo. Para o grupo, algum tempo depois, agora preciso intervir para que haja progresso. O avô se afasta, isso impede a solução. Há um limite aqui que ele não ultrapassa. Hellinger afasta o avô do menino, leva-o para perto das vítimas. O pai do menino, que jazia com as vítimas, vira imediatamente a cabeça para longe do avô, que agora dirige o olhar para as vítimas e as contempla. Hellinger para o pai do menino. Olhe para o seu pai. O pai olha para o avô. O menino está muito inquieto. Depois de algum tempo, o avô se ajoelha. O menino fica cada vez mais inquieto. Hellinger para o pai do menino. Diga a seu pai, querido papai, querido papai. Depois de um certo tempo, o avô se levanta e se aproxima do filho. Hellinger para o menino. Agora vire-se. Simplesmente vire-se. O menino se vira e dá um passo adiante. Ao mesmo tempo, o avô se ajoelha e segura o seu filho. Ambos se ajoelham. Hellinger. Algum tempo depois, para o pai do menino, diga a seu pai, estou deitado aqui por você. Pai, estou deitado aqui por você. O avô se endireita um pouco, estando ainda ajoelhado, e olha para as vítimas. Hellinger, somente agora o avô olha para as vítimas. O avô se arrasta em direção às vítimas. Hellinger, para o pai do menino. Agora levante-se e aproxime-se de seu filho. Ele caminha lentamente até seu filho, constantemente voltando a olhar para trás na direção das vítimas e de seu pai. Mesmo quando se posta ao lado de seu filho, ainda olha para trás. O avô se deita junto das vítimas. Somente agora o pai vai abraçar com carinho o seu filho que soluça. Assim ficam por um longo tempo. O avô olha para eles por um momento e depois fecha os olhos. Depois de algum tempo, o filho se endireita nos braços de seu pai. Hellinger para o pai. Diga a seu filho, eu seguro você. O pai, eu seguro você. O pai e o filho se encaram. Hellinger, agora eu seguro você. Pai, agora eu seguro você. O menino balança a cabeça afirmativamente para o pai e diz: o menino, isso é bom. Eles trocam sorrisos. Hellinger, creio que agora conseguimos. Para os representantes, agradeço a todos. Sobre o procedimento. Hellinger para o grupo. Agora vou explicar em detalhe o que aconteceu aqui. Esse procedimento é talvez pouco usual para alguns de vocês. Para a pedagoga, como você está? A pedagoga, bem. Hellinger, agora o menino tem uma chance. Você sabe o que deve fazer? Vou dizer. Chame o pai dele e conte-lhe o que se passou aqui, sem comentar nada. Simplesmente conte. Não responda a perguntas. Apenas conte e depois o despeça. Não conte nada ao menino. Apenas repare o que vai acontecer com ele. Para o grupo, vou esclarecer o procedimento. Em vez de colocar toda a família, começo com a pessoa mais importante, a que possui a chave para o menino. Quem a possui é principalmente o pai, mas ele não pode mover-se, como pudemos ver. Quando coloca uma pessoa numa constelação, ela entra imediatamente em conexão com o campo da família. Ela mostra o que é importante. Para a pedagoga, nenhuma outra informação que você desse sobre o pai nos teria ajudado. Como vimos, ele não conseguia mover-se. Esse foi o fato decisivo. E sugeria que sua imobilidade estava associada ao avô. Assim coloquei-o diante do avô. Para o representante do avô. Aliás, você o representou magnificamente bem. Elogiando, né? Para o grupo. Ele não se deixou influenciar por nada. Seguiu precisamente os movimentos da alma. É ruim quando um representante se comporta como um terapeuta, querendo reparar as coisas para o representado. Não.
ele esteve totalmente presente e por isso pude confiar nele. Ficou claro também como esse processo é lento. E como nada se consegue com soluções fáceis. Então, coloquei o avô diante de seu filho, que imediatamente desviou o olhar. Não queria olhar para o seu pai. Esse movimento deixou claro que havia algo ruim. Não precisávamos saber mais a respeito. O avô olha para o alto, desvia o olhar de alguma coisa, evitando olhar para o chão. Isso sugeria a existência de vítimas. De que tipo? Não precisamos investigar. Podemos ter sido inimigos, podem ter sido também civis. Isso não importa aqui, apenas estava claro que o avô deixou de enfrentar alguma coisa. Ter pertencido a uma brigada SS significa ter sido um perpetrador. Nem sempre no mau sentido, muitos deles não foram criminosos, mas combateram, e nisso houve mortos, muitos mortos. Para a pedagoga, o fato de ter emigrado para a Áustria mostra que ele já não encontrava lugar aqui. Por conseguinte, não foi um simples soldado, teve alguma outra função. Para o grupo, este foi o passo seguinte: representar as vítimas. Escolhi representantes, mandei-os deitarem-se no chão. O pai continuou a desviar o olhar, tudo para para não olhar as vítimas. Tudo para não olhar para lá. Então chegou a hora do filho. Logo, pudemos verificar a razão pela qual ele é tão inquieto. Ele sentia irromper em si o que havia reprimido. Para a pedagoga, ele assume isso pela família. Por isso é um bom filho. É um filho amoroso. Precisa carregar algo pelos que não se movem. Então fiz algo decisivo. O menino queria fugir. Sua inquietação é, no fundo, um movimento de fuga. Fiz com que ele encarasse o avô e lhe dissesse: querido vovô. Ele não conseguia dizer isso. Demorou muito. Então levei-o a dizer: eu te amo. Eu, em oposição a outros. Eu te amo. O que significa isso? Então, veja bem. O que significa dizer eu te amo? Ele desidentificou o menino da situação. Ele pôde, como neto, dizer eu te amo. E se colocar no lugar de pequeno e de não fazer pelo pai. Esse eu aqui é muito importante. A outra moral. Um assassino não pode mover-se nem mudar enquanto não for amado. Gente, essa frase é muito difícil. Vocês concordam? Essa frase é muito difícil. Como assim a gente precisa amar um assassino? É a primeira coisa que se pensa. Isso aqui é o amor em movimento. Que Bert fala do amor em movimento. Um assassino não pode mover-se, nem mudar, enquanto não for amado. Normalmente, os assassinos são levados a fazerem algo, provavelmente por falta de amor. Esse é aqui o favor revolucionário, o fator revolucionário. Somente o amor coloca algo em movimento. Para o representante do avô, você se emocionou quando ele disse isso. Pudemos ver. Para o representante do filho, então mandei que você se aproximasse dele. Para você foi muito difícil chegar perto dele, muito difícil. Mas você recebia a força do avô. Para o grupo, aqui a moral tradicional cai por terra. Quando alguém diz, por exemplo, esses perversos devem ser rejeitados, eles merecem cadeia, ele próprio se torna um perpetrador. Quem os rejeita tem os mesmos sentimentos assassinos que lhes atribui.
Enquanto encontramos essa distinção moral entre bons e maus, não poderemos ajudar. É preciso reconhecer que um perpetrador também é um ser humano como nós. É a opinião geral que os perpetradores nazistas foram pessoalmente responsáveis por seus atos. Julga-se que eles eram totalmente livres para decidirem e, por essa razão, seus crimes lhes devem ser pessoalmente imputados. Isso eles não aceitam, pois realmente não é verdade. Eles foram possuídos por um movimento poderoso, como foram os alemães daquele tempo. Não apenas os do Partido Nazista ou da SS. Todo o povo foi empolgado por um movimento poderoso, contra o qual os indivíduos, em sua maioria, não tinham como defender-se. Só puderam defender-se os que tinham apoio em outro lugar. Os outros não. Então, veja bem, aqui é muito importante quem estuda esse assunto vai ver que, na verdade, a população apoiava muito Hitler, mas apoiava muito. Ele era aquela pessoa que veio para trazer a transformação, a modernidade, tudo de bom, gente. E deu no que deu. Então, assim, muitos foram convencidos de que aquele era o melhor caminho. Então, aqui é muito importante a gente entender esse contexto quando o Bert traz essas informações, porque muitas vezes nós também fazemos esses julgamentos e nós estamos nos tornando iguais a eles. Quando, eu ouço muito isso, né? As pessoas falarem, né? Ah, mas bandido bom é bandido morto. Quando você fala essa frase, você é o quê? Perpetrador também. Você está apoiando um perpetrador e você se coloca como perpetrador. Quando a gente vê uma agressão, uma violência, não estou falando aqui que está certo ou não. O que eu estou falando é, quando a gente vê essas violências, assalto, vamos pegar, vamos linchar. Hoje mesmo passou na televisão uma tentativa de linchamento, que é a justiça pelas próprias mãos. Quando a gente vê esse tipo de movimento, essas pessoas que estão fazendo isso, elas são o quê? Melhores ou piores de quem que é aquela pessoa que é um perpetrador que roubou, que invadiu uma casa, que Se abusou tornam de... iguais, né, Ariete? se tornam iguais. Por isso se deitam juntos, vítimas e perpetradores. Muitas vezes nas constelações vemos isso. Então, nós temos essa energia em nós. Nós somos vítimas, nós vimos isso no triângulo dramático de Cartman. Nós somos vítimas, nós somos perpetradores e nós somos o adulto também. Estamos nesses 3 lugares e circulamos nele. Então, nós também temos os nossos momentos de perpetradores. Não podemos esquecer isso. Então, dando sequência, o outro Deus. De onde vem esse movimento? De Deus. Bert diz. De onde mais poderia provir? Poderia ter provindo de algum outro lugar? Qualquer outro modo de pensar é absurdo. Naturalmente, ele vem de Deus. Porém, Deus é aqui apenas um nome. Esse movimento vem de um poder que dirige tudo. Então, veja bem, Bert traduz Deus como esse movimento maior que acontece no social, no total, no geral. E aí ele diz, porém, Deus é aqui apenas um nome. Esse movimento vem de um poder que dirige tudo, que a gente, por vezes, não sabe nomear. Esse poder não é bom. Ele é poderoso, mas não é bom em nosso sentido usual. Esses movimentos são movimentos divinos. Somente quando reconhecemos isso, podemos ver que também o perpetrador esteve a serviço
de um outro poder. Nesta constelação, não introduzia esse poder, mas poderia tê-lo feito, pois o avô inicialmente olhou para lá, para o outro poder, ao qual estivera entregue, pois também os perpetradores são vítimas, as mais deploráveis. No final das contas, eles carregam o maior peso. Quando ele diz aqui que o avô olhou para lá, esse olhar para lá numa constelação é quando você olha para cima. Quando você olha para cima, você pode estar olhando para esse poder maior. E ali a gente pode colocar uma pessoa representando esse poder maior, tá? Perpetradores e vítimas. Somente quando o avô foi reconhecido e o neto lhe disse, querido vovô, ele se sentiu como um ser humano e pôde comportar-se como tal. Isso não foi tão fácil, pois o avô não olhava para as vítimas. Por isso eu interferi. Ficou claro que o filho dele, que não se moveu, sentia-se atraído para os mortos em lugar do seu pai. Pois os perpetradores, seja qual for o poder a cujo serviço estejam, sentem-se atraídos por suas vítimas e somente ficam em paz quando se encontram com elas. Mas o avô não podia encontrá-las. Por quê? Porque o seu filho fez isso por ele. Olha o amor cego. Para o representante do pai, somente quando você disser ao seu pai, eu faço isso por você, o que foi decisivo é que ele se arrastou em direção às vítimas. Somente então você pôde levantar-se, dirigir-se para o seu filho e segurá-lo. Veja a frase, faço isso por você. Essa frase foi decisiva. Os filhos sempre fazem pelos pais. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa que Bert fez, que foi atender a um pedido. Vocês observaram isso? Ele fala aqui de uma pedagoga que fala de um aluno. Viram bem? Ela não falou dela, ela não constelou, Bert não constelou a pessoa que estava sentada do lado dele, que era a pedagoga. Mas ele pôde constelar uma situação. Então, aqui é um outro tipo de constelação que Bert colocava também. E a gente vai ver isso muito no livro dele, num outro livro que ele tem, que ele faz esse movimento o tempo todo. Depois eu vou trazer para vocês o nome, é muito importante. Então, eu queria terminar aqui com vocês, vou até marcar aqui, para a gente parar aqui nessa parte, né? Deixa eu ver aqui onde foi. A gente vai parar em Destino e Graça, né? Eu quase cheguei ao final. Isso. Vamos terminar só essa parte? Pode ser? Ariete, eu preferia começar na próxima semana. Eu estou muito quebrada hoje, eu não estou nem conseguindo mais me concentrar. Tá bem, então vamos Estou deixar... falando por mim, não sei se vocês conseguem continuar, mas eu estou muito quebrada hoje. Então, se você já Eu não tô está... resfriadona também. Tá todo mundo cansado. Vamos deixar, então, esse tema Destino e Graça, vou só fazer a observação aqui, para a próxima leitura. Ok? Ok. Tá lá no grupo que a gente parou na página 43 do PDF, então. Tá bom, obrigada, Josi. E na página do livro fixo também. Gente, muito, muito, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá. Se tiverem perguntas, coloquem lá. Isso é muito importante para mim, porque a gente vai tendo esse feedback, eu posso trazer outras coisas para vocês aqui, que às vezes durante a leitura não dá para trazer, tá bom? Tá bom. Obrigada, beijo, beijo. Beijos, querida. beijo. Juliana, adorei te ver, hein? Vem tomar um café aqui no Rio. Né? Fechou. Vejo ela passeando por aí, né? Vem aqui, hein? Essa cara de pau. Fica só passeando por aí, nada de vir pro Rio. Estamos te esperando aqui, Ju. Olha, eu só fui na barriga do vô, viu? Na barriga da mãe por causa do meu avô. A gente tá de olho em você. Na barriga do vô, não dá, não. Não.
na barriga da minha mãe em 1981. Não, aí não dá, não dá, não dá. Eu não vi Não. nada do Rio, Não né? viu nada. Deus do céu. Está na hora de viver. Beijo. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo, queridas. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.